muito boa tarde. Seja bem-vindo a esta JE Editors Talk, dedicada à formação de executivos. O contexto da pandemia mundial do novo coronavírus empurrou-nos para o que agora chamamos de um novo normal. Muitos hábitos se perderam, outros, pelo contrário, vieram para ficar. Afinal, estamos perante uma situação que nos obriga a reinventar e a encontrar novas oportunidades para o nosso ensino e para o nosso tecido empresarial. A formação de executivos é uma dessas tendências que, de resto, vai ganhando raízes no nosso sistema de ensino. Vamos hoje tentar perceber quais os desafios que a área enfrenta para o futuro e quais as mais-valias que temos a retirar da mesma. Por isso, são nossos convidados e passo a apresentar Filipa Cristóvão, diretora do ISEG Executive Education, António Ferrão Filipe, vice-reitor da Universidade Portucalense, Ana Corte Real, Associate Dean da Formação Executiva da Católica Porto Business School, Gonçalo Saraiva Matias, diretor da Católica Global School of Law, Georgina Moraes, vice-presidente da Coimbra Business School ISCAC e José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela vossa disponibilidade. Filipa, eu gostava de começar consigo. Podemos olhar para a formação de executivos como uma situação de win-win, ou seja, ganha o trabalhador que cumpre a formação e ganha a empresa que muitas vezes a oferece? Ou será que esta mentalidade ainda está a dar os primeiros passos em Portugal? Boa tarde a todos. Antes de mais, saudar o Económico pela iniciativa e cumprimentar os restantes presentes. Eu acho que, sem dúvida, a formação de executivos pode ser encarada como uma situação win-win, porque, vejamos, do lado do colaborador, desenvolver as suas competências, capacitar-se e tornar-se um profissional mais completo só pode trazer benefício. E do lado das empresas, contar com profissionais também com estas competências mais aguçadas, mais preparados para enfrentar os desafios que todos enfrentamos nos dias que correm, eu acho que sem dúvida também será muito importante. Portanto, acho que esta mentalidade de certa forma já está enraizada na sociedade portuguesa, apesar de sermos um país de PMEs, cada vez mais acho que o conceito do lifelong learning está enraizado e que as pessoas percebem que não vão ter a mesma profissão e o mesmo trabalho ao longo de toda a sua vida e, portanto, têm que se reinventar, têm que reforçar as suas competências e, sem dúvida, que a formação de executivos aqui pode ajudar e é esse o seu grande propósito, preparar as pessoas e as empresas. A próxima pergunta faço-a ao vice-reitor da Universidade Portucalense, Ferrão Filipe. Pegando no editorial do nosso complemento, esta crise que enfrentamos e o novo normal que se seguirá representa uma oportunidade para nos reinventarmos e encontrarmos novos caminhos nas empresas e organizações, mas onde entra aqui a formação de executivos? Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa e a todos os colegas a quem está a assistir, uma ótima tarde e um ótimo sucesso neste novo universo que passamos a enfrentar. Vamos ver, já não é novo, já há tempo, bastante tempo que se coloca na agenda novas organizações, novos modelos organizacionais, quer em termos internos das empresas e organizações, quer nas relações com os seus clientes e consumidores. Agora, é verdade que nós, humanos, somos muito resistentes à mudança e às vezes necessitamos de alguns pequenos empurrões para aceitarmos e assumirmos, mesmo que ela seja evidente que é importante. Esta oportunidade, e vamos ver, todas as moedas têm duas faces, não é? Agora, vamos ver por que lado da face é que olhamos, e esta é uma grande oportunidade, sem dúvida. Infelizmente é a que é, e todos lamentamos as circunstâncias, mas, como já alguém dizia, há que transformar as ameaças em oportunidades e em desafios. E esta é claramente uma oportunidade, não diria que única, mas extremamente válida e atual para avançarmos nesse sentido de alguma modernização e alguma atualização de modelos. A nível interno, logo se coloca nestes últimos 2 meses, as empresas que se mantiveram a atuar, a maioria dos seus colaboradores em teletrabalho, enfim, não é propriamente uma novidade, é uma questão que estamos a enfrentar, com algumas vantagens que hoje parece que todos reconhecemos como as vantagens. Então vamos deixar perder esta oportunidade, vamos aproveitá-la e introduzir no cotidiano e no futuro
algumas vantagens deste modelo, nomeadamente esta questão do teletrabalho, mas haverá outras, não é? Agora, onde é que entra aqui? E depois com o exterior, em relação com os consumidores, não é? Muitas empresas passaram a reforçar a sua presença online, a sua relação com os consumidores online, é fundamental. Olha, a restauração, há imensos restaurantes que nem lhes passaria pela cabeça adotar o takeaway e que neste momento estão em takeaway. Enfim, agora já começam, além do takeaway, a também ter o presencial. Mas foi uma grande aposta e uma grande referência. É evidente que, vamos ver, o mais importante nestas mudanças e nestas oportunidades são claramente as pessoas. E as pessoas, obviamente que aqui o papel central e dos líderes, a questão dos executivos. É fundamental que os executivos sejam capazes não só de integrar estas mudanças e aceitar estes desafios e recriar o seu ambiente e o seu modo de estar, mas que sejam capazes de criar relações profícuas de segurança, positivas, de confiança, quer com os trabalhadores a nível interno, confiando nomeadamente na sua capacidade de estar em casa a trabalhar, que é uma questão importantíssima, em algumas situações, não é exclusividade, obviamente, mas em algumas situações, e ao mesmo tempo com os consumidores. Temos reforçando a ligação aos consumidores, nomeadamente na questão emocional e na ligação emocional às marcas, que é fundamental também. Para isto, os executivos têm que atualizar a sua formação, mas aí responderemos provavelmente um pouco mais a seguir. Portanto, seria esta a mensagem. Não, temos que aproveitar a oportunidade para reconfigurar alguma das nossas tendências de trabalho e de relação com os consumidores. Obrigado. Ana Corte Real, que nos fala aqui em nome da Católica Porto Business School, eu pergunto-lhe quais são as competências-chave que se exigem hoje em dia de um executivo e de que forma é que uma formação direcionada para este público pode fortalecer a competitividade do nosso tecido empresarial. Muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. Eu acho que as competências são sempre uma preocupação grande na formação executiva. O contexto atual mostrou-nos que se calhar havia competências que não estavam tão trabalhadas e que deveriam estar nos líderes para dar resposta a todos os desafios e por isso, de facto, assim, em termos de competência, a questão da gestão de paradoxos, a capacidade de gerir e de liderar contextos de diversidade, a questão da resiliência, a questão da gestão das emoções, das frustrações, do stress associado a todos os negócios, a capacidade de ser ágil e a capacidade de gerir equipas multiculturais são competências absolutamente críticas. É muito importante que os executivos tenham iniciativa, tenham de facto também um mindset de inovação, pensamento crítico, que sejam curiosos, porque de facto o grande desafio hoje da gestão é o balancear entre a eficiência e o risco e estar aberto à mudança. E por isso são, no fundo, todas estas competências que nós consideramos que são absolutamente cruciais. Claro que a formação, porque é que a formação é crítica? Porque a formação é uma oportunidade dos executivos reforçarem o pensamento estratégico sob o prisma do paradigma dominante e da criação de valor, que é absolutamente crítica, compreender o papel da inovação nas empresas como resposta às alterações de contexto e, sobretudo, ficar preparado para os novos e os diferentes papéis de liderança e por isso a aposta na formação e a forma como nós vemos esta capacidade de fazer a transferência de conhecimento e a aplicação dos conhecimentos à atividade empresarial é uma forma única de melhorar a qualidade da gestão das empresas portuguesas, porque um dos grandes problemas da qualidade da gestão das empresas portuguesas é a impreparação dos seus, no fundo, dos seus gestores. Muito obrigada, Ana. Gonçalo, o que vai acontecer ao panorama da formação executiva em Portugal no período que se seguirá à pandemia? Podemos retirar deste período boas e más consequências? Boa tarde, antes de mais, também queria agradecer muito o convite e cumprimentar todos os presentes. É uma conversa muito oportuna
Eu penso que, como em todas as áreas, a formação de executivos vai alterar-se muitíssimo, já está a alterar-se, alterou-se muitíssimo nesta fase e irá ainda aprofundar essas alterações no futuro. Claro que as alterações, há sempre um aspecto positivo nas alterações e nós certamente aprendemos algumas lições aqui. Desde logo, a minha área, vejo que há muitos especialistas na área da economia, a minha área é um pouco paredes meias com a economia, mas um pouco diferente, é a área do direito, e nesta fase nós, na área do direito, sentimos já muita necessidade, ao longo desta crise, sentimos já muita necessidade de formação. As escolas de direito, em particular a Católica, reagiu muito rapidamente com cursos de formação sobre tudo o que se estava a passar, quer no plano nacional, quer no plano internacional, e eu penso que aqui um aspecto muito importante é também a crescente internacionalização. Esta é uma pandemia global, e embora seja ela própria, num certo sentido, uma ameaça à globalização, porque nos parou os aviões e parou as viagens, mas é também um problema global e, portanto, essa resposta global que nós tivemos de encontrar foi muito importante. Por exemplo, recordo que lançámos um webinar com escolas de todo o mundo a discutir as implicações jurídicas da pandemia, que iam desde Chicago até Sydney, com os vários fusos horários, explicando os vários problemas da pandemia, até cursos que já foram lançados para lidar com os problemas em Portugal. Porque, reparem, nós tivemos, do ponto de vista jurídico, uma alteração tremenda das nossas regras ao longo destas últimas semanas, com legislação a sair todos os dias, com o estado de emergência, que não existia em Portugal há 45 anos, e com legislação a sair todos os dias, especificamente para lidar com os vários aspectos da pandemia, que iam desde o direito administrativo até o direito do trabalho. Portanto, nós criámos aqui todo um universo que os profissionais necessitam de se atualizar e de se aprofundar. E depois, um pouco na linha também do que disseram os colegas que me antecederam, há uma necessidade de grande adaptação à mudança e, portanto, houve todo um reequacionar das prioridades. As orientações profissionais, as estratégias profissionais que estavam delineadas alteraram-se radicalmente. Os serviços que estavam a ser prestados em determinadas áreas passaram a ser prestados noutras áreas. Os advogados, aliás, são muito criticados por isso, mas a verdade é que há uma certa resiliência. Alguns dos meus colegas falavam de resiliência. Há uma certa resiliência do advogado, que rapidamente se adapta e quando numa altura está a apoiar a expansão do negócio, noutra altura está a apoiar a sua reestruturação ou até a sua redução. Enfim, isso é feito pelos gestores, mas os advogados têm esse papel importante de apoio. E, portanto, eu diria que a formação de executivos tem que acompanhar esta mudança e tem que acompanhar as necessidades do mercado e as necessidades dos profissionais, e é isso que está a fazer. Sem prejuízo depois, evidentemente espero ainda ter tempo para falar disso, sem prejuízo depois também da necessidade de acompanhar as novas tendências tecnológicas. Obrigado, Gonçalo. Georgina, estas tendências todas de que falamos, estas novidades, não nos podemos esquecer que a formação de executivos era até há poucos anos quase exclusiva de uma mão cheia de instituições, quando hoje é uma oferta que facilmente encontramos em qualquer polo estudantil ou campus. Eu pergunto-lhe como é que se faz, e a Georgina vem da cidade dos estudantes, como é que se faz do ponto de vista do estudante a escolha entre as diferentes ofertas que existem? Ok, então, muito boa tarde a todos. Queria também parabenizar este evento, de facto é bastante relevante no momento atual. Queria agradecer o convite e queria cumprimentar também todos os presentes neste painel. Sim, na verdade, o que nós temos atualmente é de facto uma mão cheia de instituições que oferecem esta formação executiva. Nós poderíamos dar o exemplo de que há 12 anos atrás nós começámos com uma formação muito focada e especializada e hoje temos um vasto leque de formação executiva. Essa formação foi crescendo e essa necessidade, fruto daquilo que também as escolas conseguiam oferecer e de todo o know-how que tinham, mas também pela procura do mercado. Portanto, hoje, de facto, escolher uma formação
executiva passa por vários fatores, não é? E fatores que são determinantes para quem tem que efetivamente fazer essas escolhas, e hoje, portanto, nós assistimos as várias ofertas de diversas escolas com formações dentro da formação executiva, mas com formações já muito focalizadas, muito específicas, muito de exploração de nicho de mercado, que no fundo é isso que irá ser necessário continuar face a esta situação que hoje vivemos, não é? É importante continuar nessa senda e, portanto, o que nós assistimos é que existem algumas que efetivamente já têm uma cultura de inovação e de lançamento de novas ofertas formativas na parte executiva e, portanto, já isso facilita, no nosso caso facilitou-nos, portanto, esta mudança brusca do Covid, uma vez que já tínhamos uma experiência de mais de 8 anos das formações, por exemplo, em live training, não é? E que nos permitiu rapidamente ajustar todo o resto da restante formação. Portanto, é assim que aconteceu, é assim que vai continuar a ser, porque entendemos que toda esta oferta formativa vai ter que forçosamente passar pelo panorama das plataformas digitais, mas também pelo sistema misto, porque a formação executiva e os nossos executivos que estão nas empresas precisam, obviamente, e buscam estas competências e buscam atualizações e buscam cada vez mais também complementar e diferenciar aqui para ficarem com um vasto leque de valências e, portanto, é isso que nós sentimos, que de facto vamos ter que continuar nesta senda e que efetivamente a escolha que o aluno, portanto, neste caso o formando, nós preferimos referir a expressão formando, vai procurar é de facto formação que seja muito específica, que seja muito focada para as suas necessidades e daí a importância das escolas estarem atentas às necessidades do mercado, ajustarem-se de facto à realidade e nós temos tido essa capacidade e eu acho que os portugueses nessa perspectiva estão de parabéns porque as empresas, o corpo docente, os organismos públicos também foram capazes de se adaptar a esta nova realidade, foram capazes de fazer todo este ajustamento, nós não tivemos qualquer problema relativo, a não ser este ajustamento de um dia ou dois que nós conseguimos rapidamente adaptar toda a nossa organização e em termos de oferta formativa e portanto aqui nesta perspectiva eu penso que e pensamos que irá ser em termos daquilo que vai ser o futuro e entendemos aqui que obviamente tal como qualquer organização e qualquer empresa também aqui o ensino tem que assentar em palavras-chave, em palavras como não estávamos, por exemplo, habituados na pública, eu acho que aqui é um bocadinho reinventar-nos, que é termos também aqui a preocupação com a inovação, com o empreendedorismo, com a diferenciação, porque enfim, com tanta oferta formativa, não é, que surgiu, de facto, eu acho que o futuro da oferta formativa de tantas escolas que nós temos vai ter que passar forçosamente por essa diferenciação e essa tem sido também a nossa aposta. Muito obrigada, Georgina. Agora, para finalizar esta primeira ronda de perguntas, pergunto ao José, por que deve uma empresa ou organização apostar na formação dos seus executivos? Afinal de contas, é um grande investimento a nível pessoal, mas é cada vez mais frequente vermos as próprias organizações a assumir esse mesmo custo. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, ao painel de entrevistadores, ao Jornal Económico e muito obrigado pelo convite.
Eu começo por dizer, em primeiro lugar, que me parece que, e a palavra é bem empregue, é de facto um investimento e não é um custo. E como todo investimento tem um payback. E tendo um payback significa que as pessoas, ou as empresas, neste caso a pergunta é dirigida às empresas, as empresas investem e vão tentar recuperar esse mesmo investimento que fizeram nas suas pessoas. E como? Vão tentar recuperá-lo porque estão a preparar, estão a reter, estão a alavancar, estão a desenvolver as pessoas que permitem criar melhores condições do ponto de vista de novos projetos, de novos produtos, de novos serviços, etc. E, portanto, parece que há aqui, digamos, um investimento, e um investimento natural nas pessoas, para que elas consigam, de facto, suplantar e suplantar-se e, na comparação, tragam alguns pontos positivos para as próprias empresas. Se pensarmos do ponto de vista do participante, propriamente dito, é obviamente um ganho, sob o ponto de vista da formação, em termos de estrutura, em termos de visão e muitas vezes visão partilhada, porque se o programa for em Open Enrollment, portanto tem uma visão partilhada, fruto da convivência e do network que partilha com outros participantes, é digamos, um ganho, existe um ganho natural de conhecimento e estruturação de conhecimento, confiança na decisão, por exemplo, até autoconhecimento e conhecimento mais pessoal, porque há muitos assessments que acabam por ser feitos para permitirem que a pessoa se conheça melhor e potencie, no fundo, as suas características pessoais em termos profissionais, e depois vimos claramente para este momento, enfim, que estamos a viver, que é um momento em que, no fundo, no meio de uma crise, são absolutamente necessárias, como a Ana Corte Real já referiu, características muito específicas, muito particulares, que têm que ser trabalhadas, nomeadamente as características de resiliência, as características de, por exemplo, a capacidade de improvisação, e a capacidade de improvisação em termos de gestão e improvisação é muitíssimo crítica neste momento. Há uma coisa que nos distingue nesta formação, quer para as empresas, quer para os individuais, que é claramente numa altura destas, em que se há várias alturas em que é necessário, de facto mesmo, a parte inspiracional, neste momento achamos que acima de tudo, é preciso saber fazer. Obrigada, José. Filipa, faço-lhe agora a próxima pergunta. O que podemos esperar no panorama da formação de executivos para o futuro? Mais foco em integração com novas tecnologias, aplicação de inteligência emocional e menos peso das competências técnicas, mas existe espaço para isto tudo? Sim, temos que acreditar que sim, não é? Como os meus colegas já falaram, de facto esta pandemia veio acelerar aqui bastante esta transformação tecnológica nas universidades, porque o digital learning ou o blended learning não são conceitos novos, são conceitos que já têm décadas, mas que de certa forma tinham um espaço mais reduzido naquilo que era a oferta das escolas. Entretanto, esta partida que nos pregaram veio de certa forma a acelerar a forma como as escolas estão a trabalhar e, portanto, rapidamente eu penso que a maioria das instituições e o ISEG em particular conseguiu fazer essa adaptação rapidamente para o ensino à distância. Eu penso que o futuro nos vai trazer um bocadinho de tudo, porque vamos ver, apesar do contexto que nós vamos passando, as competências técnicas vão continuar a ser importantes. Claro que as competências mais soft, não é aquilo que muitas vezes chamam as soft skills, mas que na realidade até são as competências muito importantes e que também já há quem defenda que deviam ser as core skills, vão continuar a ser muito importantes. Portanto, eu acho que a tecnologia vai ser um enabler, não é? Vai-nos permitir fazer o nosso trabalho em novos formatos. Agora, o importante vai sempre ser reforçar as competências das pessoas e estas competências vão ser todas precisas. Consoante a conjuntura que passamos, será necessário mais técnicas ou mais soft, mas todas serão inevitavelmente necessárias. Portanto, eu acho que o futuro nos vai trazer mudanças de formatos e provavelmente maior adoção de digital learning e de blended learning, não menosprezando o presencial, porque o presencial tem aqui um conjunto de características e de benefícios que não conseguimos replicar nos outros formatos. A nível de competências, sim, como já disse, vamos ter ambas em combinações diferentes à medida que fomos enfrentando desafios diferentes.
Obrigado, Filipa. Ferrão Filipe, nem a propósito, estamos aqui a falar do Blended Learning, um termo que de resto tem aparecido quase sempre que falamos de educação e tecnologia e do contexto desta pandemia. Eu pergunto-lhe se a possibilidade de integrar a educação presencial e a possibilidade de integrar essa com a distância, se o futuro passa por aí, se não podemos fugir dessa possibilidade. Muito bem. Vamos ver, de facto, esta é uma grande oportunidade, é uma oportunidade para todos de alterar as formatações. O Blended Learning não é novo, já existe, já o referimos, já o usamos desde há tempos. Agora, não tem a evidência que neste momento nos surge pela frente. Vamos ver, de facto, são grandes as vantagens que o Blended Learning nos traz, nomeadamente na formação de executivos. Porque aquilo que vamos necessitar, como diziam na questão anterior, vamos necessitar de novos formatos de formação, novos formatos, e nomeadamente no campo dos executivos. Falou-se aqui, bem, da soft skill, core skill, também corrijo, core skill, falou-se aqui de várias formações necessárias em termos das novas dimensões para as empresas e na relação com os consumidores. Da liderança, gestão de conflitos, gestão emocionais, relação emocional, o marketing digital, a relação à distância com os próprios consumidores, a questão da emoção associada às marcas e a vinculação pela emoção às marcas. Tudo isto obriga a novas formatações também na transmissão do conhecimento e no treino da formação. E neste caso concreto dos executivos, de facto foi muito rápida a transição para esta questão online. Lá na Universidade Portucalense, de um dia para o outro, começaram aulas à distância e, nomeadamente, a questão da formação de executivos também, com grande adesão, quer por parte dos docentes, quer por parte dos estudantes e, neste caso, dos formandos. E foi muito bem. Agora, como eu dizia também há bocado, há grande resistência à mudança. Esse é o primeiro trabalho que temos que fazer a nível das universidades, é lidar e ultrapassar a resistência à mudança. Mas isto está a ser conseguido. Agora, vamos ver, as universidades têm estado muito habituadas, mesmo no campo da formação de executivos, isto é necessário refletir neste ponto, a formatações bastante tradicionais, um MBA de um ano e não sei quanto, mestrados de 2 anos, o MBA de um ano e não sei o quê, pós-graduações de 9, 10 meses, muito em torno disso. E cada vez mais no campo, e neste campo, nós temos que caminhar para diversos, se calhar microcursos, se calhar meia dúzia anos. E isto, de facto, o potencial é muito superior se conseguirmos, em Blended Learning, fazer estas ofertas. O tempo, de facto, que o executivo sai da sua empresa, vai para a universidade, o trânsito, não sei o quê, o tempo que perde era quase o suficiente para fazer uma determinada formação em termos de microformação. E há formações daquelas que eu falava há bocadinho, que falou-se já aqui várias vezes, que são perfeitamente possíveis em meia dúzia de horas, de 3, 4 semanas, 5 semanas, enfim, e isto já está a acontecer em nível mundial, a nível de grandes universidades, já há muita oferta diversificada nesses domínios de curtas formações, e as universidades, nós na Universidade Portuguesa estamos muito a refletir, depois mesmo temos uma reunião para definir alguns dos parâmetros para a formação de executivos, nomeadamente curta duração, além. Agora, e aqui o blending, de facto, aqui é um papel fundamental. Claro que não podemos abdicar da presença física, porque essa, lá está, é muito importante. Em termos da formação, também, mas mais importante ainda, em termos dos afetos e do social e das networking. E, portanto, se calhar a formação até poderia ser toda à distância, mas não convém que seja, de facto, esta componente humana e afetiva é fundamental. Portanto, nós queremos todas as horas do curso, pode ser alguns momentos até de maior socialização e de relação. Agora, muita desta formação que vai ser fundamental nos próximos tempos, não é? É a grande oportunidade que se coloca às próprias universidades. É muito mais fácil um executivo aderir a uma formação curta, nomeadamente no campo da liderança, por exemplo,
ou da gestão de emoções, ou no relacionamento emocional das marcas com os clientes, em meia dúzia de horas, 3, 4 semanas, 5, 6 semanas, do que perspectivar um MBA de um ano e... um ano, eu sei lá onde é que estou daqui a um ano, forçando a barra, não é? Mas 2, 3 semanas, 4, 5 semanas, se calhar sim. Não é um MBA, não, mas é uma certificação de formação, com toda a validade, em determinadas competências que vão ser atualmente cada vez mais importantes. Este parece-me que, em paralelo com o Blended Learning, é as temáticas e os modelos, as próprias formatações. É o grande desafio. Ana, além do desenvolvimento de skills profissionais e técnicas, quando se fala em formação executiva, é frequente acabarmos a falar de skills emocionais e empáticas. Por que este foco? É impossível formar bons líderes que não sejam bons individuais? Esta questão já a Filipa Cristóvão também estava a falar da importância das hard skills e das soft skills. Eu para falar disso, e até porque é algo que eu muitas vezes falo até aos nossos alunos da MBA, uma vez a falar com um administrador de um grande grupo internacional, ele disse-me assim: Helena, eu recruto com base no CV e despeço com base na atitude. E de facto o que nós sentimos hoje é que nós podemos ter competências técnicas e elas são um requisito, sem dúvida nenhuma, mas depois aquilo que diferencia um líder tem muito a ver com competências que são relacionadas com os soft skills, porque nós não podemos esquecer que a liderança é um trabalho de equipa, é um trabalho de equipa, é um trabalho com pessoas e é um trabalho para as pessoas, e por isso se as pessoas e se os líderes não tiverem competências de comunicação, se não tiverem competências interpessoais, se não tiverem capacidade de ter um pensamento crítico, se não forem inclusivos, se não gerarem confiança nas suas equipas, por muito que tenham as competências técnicas, não vão conseguir ter bons resultados naquilo que é, no fundo, o que nós esperamos de uma liderança. E por isso as soft skills são, efetivamente, aquilo que eu diria as core skills, sem, com isto, deixar de dizer que também não concordo que as soft skills sejam módulos à parte. Eu acho que o desafio na formação executiva é nós ensinarmos as soft skills em finanças, em gestão de operações, ou seja, trabalharmos aquilo que é o desenvolvimento destas competências e o desenvolvimento pessoal de uma forma transversal e não ter a ideia de que são módulos de soft skills. E isto para mim é aquilo que depois vai diferenciar no todo na formação e no perfil de liderança. Também só uma questão em relação às soft skills, é que muitas vezes uma pergunta que fazem sempre é: mas isso não é inato? Isto pode-se trabalhar? E a verdade é que há muitos estudos de psicologia organizacional que nos mostram que estas competências são de facto podem ser desenvolvidas e podem ser trabalhadas. Haja atitude e predisposição para as trabalhar e isso vê-se aqui na nossa formação executiva, o perfil de pessoas como entram e como saem, e nós percebemos que de facto há trabalho a fazer nas soft skills, mas são realmente fundamentais. Obrigado, Ana. Gonçalo, eu pergunto-lhe, uma das suas últimas questões, a que tipo de reestruturação é que vamos assistir por parte das instituições de ensino para que consigam lidar melhor com esta transição tecnológica que temos vindo a falar, especificamente para este tipo de formação? Eu concordo que nós assistimos nas últimas semanas a uma rapidíssima aceleração da transição para a economia digital e para a digitalização. Mas também concordo que nós já tínhamos esses instrumentos e esses conceitos. O conceito de blended learning, como diziam, é um conceito que nós já conhecíamos há muito tempo. E a prova de que nós já conhecíamos e estávamos preparados é que fomos capazes de transitar para o online em alguns casos, poucas horas. No nosso caso, eu próprio dei a última aula física e a aula seguinte já foi online. Uma transição rapidíssima e sem dificuldades, o que mostra que as instituições estavam preparadas, que os conceitos existiam, que as plataformas existiam, simplesmente havia alguma resistência. Eu penso que por parte, sobretudo, de professores e alunos.
acho que as instituições, a gestão estava preparada, mas havia alguma resistência em transitar para o online, e essa resistência foi vencida à força, neste caso, porque houve um elemento externo que nos obrigou a vencer essa resistência. E a sensação que eu tenho, não sei se os meus colegas concordam, a sensação que eu tenho é que as pessoas gostaram, isto é, que se aperceberam que afinal havia aqui um campo, que afinal o blended learning era uma possibilidade interessante. E quando digo as pessoas, digo todos também, professores e alunos. Porque perceberam, enfim, e pensando agora concretamente na formação de executivos, penso que é um executivo de uma grande empresa, como aqueles com quem nós lidamos e que nós formamos, que tem uma vida ocupadíssima e que ao fim de tarde lá tem que sair do seu escritório a correr, a enfrentar o trânsito para ir fazer a formação nas nossas escolas e que agora descobriu que afinal pode confortavelmente em casa ou no seu gabinete seguir a formação, ter a formação, interagir com os colegas, interagir com os professores e ter o mesmo nível de satisfação e o mesmo grau de aprendizagem e de experiência que teria numa sala de aula. E eu acho que isto é uma mudança que já não vai ser possível voltar atrás. Quando essa situação ocorrer, o tal gestor, o tal executivo vai dizer, mas eu gostava de ficar aqui, eu quero é ficar aqui em 2 minutos enquanto tomo um café, entro na formação e já estou online e já estou a receber a formação. E por isso eu acho que isto já não vai ter retorno. Qual é o desafio? É evidentemente compensar aquilo que as pessoas tinham com a presença física, não é? E há uma componente de networking, há uma componente de contacto pessoal que terá de ser substituída. Mas o blended learning é exatamente isso. O blended learning não é só online, não é? O blended learning tem uma componente presencial. Portanto, eu acho que o nosso desafio enquanto gestores de formação de executivos é precisamente tentar combinar esta experiência e aprender com o que vivemos nas últimas semanas e proporcionar ao nosso mercado esta formação online com as vantagens que nós podemos perceber ao longo das últimas semanas e combiná-la com alguma presença física para não descurar essa parte tão importante que é do networking e do contacto pessoal. Estamos quase a terminar. Faço a próxima pergunta à Georgina e gostaria de saber se é impensável criar uma oferta de formação de executivos pensada para o local, ou seja, qualquer que seja a oferta formativa tem de estar virada para o global e que importância tem esta orientação? Sim, de facto, hoje pensar na oferta formativa tem que se pensar a nível global. Desde logo porque temos de ter em atenção os nossos destinatários, nosso público-alvo, e as organizações hoje trabalham, mesmo em termos de PMEs e atendendo ao nosso tecido empresarial, trabalham muito a nível global. Aliás, da crise que tivemos, não é? Destacou-se e sobreviveram as empresas que conseguiram trabalhar a nível global, conseguiram exportar e, portanto, conseguiram trabalhar a nível global. Portanto, faz sentido fazer a oferta a nível global na medida em que também as próprias empresas e outros organismos públicos trabalham a nível global. Faz sentido lançar a formação a nível global também porque, enfim, Portugal é um país pequeno e atendendo ao que na questão anterior tinha referido, à quantidade de oferta formativa que tem surgido, é óbvio que temos que nos expandir, portanto temos que alargar em termos da nossa cota de mercado e esse é outro requisito que nos obriga a trabalhar também à escala global. Depois também em termos dos próprios formandos, eles hoje estão num sítio qualquer, portanto hoje estão em Portugal, amanhã estão noutro local qualquer e portanto é um perfil completamente diferente, é uma geração diferente, toda a forma de estar é diferente e é um pensamento à escala global e, portanto, a oferta formativa também tem que ser à escala global. Depois temos as tecnologias que nos ajudam a trabalhar e a dar essa formação à escala global. Contudo, temos aqui novas áreas de risco, não é? Que também estão já a ser pensadas e em termos da gestão de risco nas organizações, estão de facto a ser reestruturadas novas áreas de risco, porque temos o risco associado a estas ligações em rede, temos o risco
associado também à adaptação dos seus recursos. Portanto, há aqui novas áreas de risco que têm que ser trabalhadas e que a própria formação tem que estar preparada para essa situação. Portanto, nós entendemos que toda a oferta formativa tem que, apesar de nascer local, não é? Estamos a falar nomeadamente da nossa escola em Coimbra, ainda tivemos a semana passada uma apresentação, portanto também online, de uma nova formação pensada localmente, mas para ser trabalhada à escala global. Portanto, temos que pensar sempre em formações à escala global. Portanto, nós temos é que ter, e em termos das escolas que oferecem esta formação, e como os colegas também já referiram, pensar no novo modelo. Da nossa experiência, e que já trabalhamos com este modelo do blending, portanto, já há cerca de 8 anos, em pós-graduações que nos fizeram chegar além fronteiras, porque obviamente isto tem impacto a nível de custos e a nível da gestão de tempo. Portanto, há aqui 2 fatores determinantes, que é a gestão de tempo e a gestão de custos, e portanto desde essa altura sentimos que este sistema misto, e ter presencial e ter à distância, é uma mais-valia imensa, até porque as pessoas podem optar por ir fazendo algumas aulas à distância, mas depois vêm à sala, porque há aqui de facto um dilema em termos dos executivos, que é, por um lado, a questão da gestão de tempo, porque não têm tempo e atualmente têm um grande problema porque estão a ajudar na reativação em termos da atividade das suas organizações, das suas empresas, porque, enfim, não podemos esquecer que houve aqui em praticamente quase todas as empresas uma quebra significativa em termos de volume de negócios, de produção e, portanto, pese embora o setor, e nomeadamente o da indústria, que continuou a laborar, cerca de 80% da indústria continuou a laborar, contudo tivemos todos estes constrangimentos e, portanto, há aqui este problema decorrente da gestão do tempo, porque também não há tempo para essa formação. Portanto, temos aqui um dilema, que é a questão da gestão do tempo, mas por outro temos também aqui a questão da criação de redes, porque nós sentimos que a formação executiva procura cada vez mais, de facto, a criação de redes, a ligação com as pessoas, e isso só presencialmente. Portanto, lançar formação à escala global neste sistema parece-nos a nós, e por isso temos continuado a apostar, e como referi, já há cerca de 8 anos começámos e a experiência tem sido muito boa mesmo. Aliás, nós temos, é engraçado porque até a nível das escolas públicas, eu lembro-me de ter sido referida essa situação, nós até temos os recursos e não os utilizávamos, portanto, eu lembro-me na altura com o Colibri, FCCN, dizia, nós temos o sistema montado, nós temos as salas, mas as escolas não estão a utilizar, ou seja, nem é um problema de recursos, porque nós tínhamos recursos, portanto é de facto também um bocadinho aqui a crise, não é? Aguça o engenho e faz-nos reinventar, e isso tem que ser, é uma realidade que em nível de todas as organizações e no ensino também efetivamente tem que acontecer. Portanto, sem dúvida que nós estamos a apostar, e tem que ser essa a postura de todas as formações executivas, pensar em termos globais, pensar na formação neste sistema, porque só assim também conseguimos aqui eficiência e eficácia, não é? Que tem que também estar presente aqui nestas formações. E depois há aqui outra componente que também acho que é muito importante, é a flexibilidade e a celeridade. Cada vez mais as organizações querem formações para ontem, sentem necessidades e querem imediatamente. E nós, em termos de escolas, temos que ter esta preocupação, que é a celeridade. É preciso criar algo, vamos criar imediatamente, vamos colocar no mercado. E eu acho que essa vai ter que ser uma característica que vai ter que nos acompanhar, e se nós queremos ir para o mundo global, tem que ser, não pode ser de outra forma. Pois a flexibilidade, nós ainda assistimos, sobretudo nas escolas públicas, a processos muito burocráticos. Isso é incompatível com aquilo que nós queremos em termos de globalização e deste sistema. Portanto, nós temos que efetivamente ser flexíveis.
nós, nesta mudança que houve da formação, por exemplo, nós em termos da formação executiva... Georgina, vou ter que lhe pedir para ser um bocadinho mais breve, por favor. Sim, só terminar, só tempo. para dar este exemplo em termos de flexibilidade, dizer que nós tivemos que ter um acompanhamento diferente de formação para formação, dependendo do público-alvo. Nós tivemos algumas formações que avançámos, que já tínhamos, portanto, neste sistema de e-learning, tivemos outras que avançámos, mas depois tivemos que parar, tivemos que avançar novamente, de acordo com o público-alvo. Nós tínhamos estudantes da área da saúde, que fazem parte da linha da frente e tivemos que ajustar, temos outros profissionais também da linha da frente para a economia, para as empresas, por exemplo, como os contabilistas. Portanto, isto para dar o exemplo de que, de facto, tem que estar aqui bem presente em termos das escolas de gestão, a flexibilidade e a celeridade na formação e na oferta formativa, que é isso que as organizações pedem. Obrigado, Georgina. José Crespo Carvalho, para terminar, do ponto de vista nacional, a formação de executivos representa um investimento enorme na nossa competitividade, já aqui percebemos isso. Eu pergunto-lhe, mesmo para terminar, como é que podemos medir e analisar esse crescimento técnico da nossa competitividade? Bom, quer dizer, há várias formas de medir e de avaliar o impacto da formação, porque é do impacto da formação que estamos seguramente a falar e, portanto, há várias formas de medir. Neste contexto, eu diria que há uma mensagem prévia que convém fazer, que é dizer às empresas e aos individuais que desinvestir neste momento é perder, desinvestir é não retomar. E, portanto, significa que o desinvestir em formação é não ser capaz de acompanhar aquilo que é necessário fazer pelas pessoas, para que elas possam retomar e, no fundo, permitir novas condições sob o ponto de vista futuro. Novas condições e competitividade em termos futuros. Ora, a competitividade é um rácio. Nós podemos medi-lo a nível nacional através do contributo para o PIB, podemos medi-lo através de uma empresa, através de EBITDA, através de resultados operacionais, através, enfim, resultados líquidos, o que se queira. Mas a verdade é que há aqui um conjunto de aspectos que vão contribuir indiretamente para aquilo que são a formação destes resultados, ou seja, a criação de valor, a criação de riqueza, no fundo a construção de melhores e mais robustos habitats, etc., implica lideranças, implica sofisticação, implica cosmopolitismo, implica que se invista e dê, de certa maneira, ou propicie aos participantes mundo, é uma coisa muito importante, de que temos estado a falar indiretamente, mas que o efeito global é isto mesmo, é dar mundo às pessoas para que elas vejam, olhem para fora, vejam o mundo lá fora, trabalhem com parceiros nossos lá fora e se possam, no fundo, beneficiar dessas ligações e dessa network global. Portanto, há muitas formas de medir diretamente, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista dos resultados e do impacto para os resultados das empresas, o resultado do país, mas eu concluiria dizendo o seguinte, como disse há pouco, estamos numa fase absolutamente crítica de retoma. Estamos numa fase absolutamente crítica de contributo para, vamos lhe chamar, enfim, usando quase um clichê, um novo normal, mas que tenha ele os contornos que tiver, tem que gerar riqueza. Este é o princípio base e, portanto, todos nós vamos seguramente ver novas formas de medição e de percepção desse mesmo valor a curto, médio, longo prazo. O ponto fundamental disto é que não podemos abandonar as pessoas e não podemos abandonar os seus percursos formativos, não podemos abandonar as pessoas que se querem formar, crescer, alavancar e as empresas que querem reter, querem desenvolver, querem, no fundo, propiciar aos seus recursos melhores condições para elas próprias terem resultados. E, portanto, os resultados fazem-se também com pessoas, ou fazem-se com pessoas. E não investir nas pessoas vai limitar, claramente, a aparição de resultados. E mais ainda numa situação como esta que estamos a atravessar, que é uma situação de crise. Quando eu dizia há pouco, só para terminar, quando eu dizia há pouco, estamos numa altura de saber fazer,
o saber fazer engloba muitas coisas. Engloba componentes técnicas, engloba componentes como aqui já foram discutidas e debatidas e apresentadas como, enfim, core skills ou soft skills, como se queira. O saber fazer é, neste momento, absolutamente decisivo e o contributo maior para aquilo que pode vir a ser a mensuração do impacto em termos económicos. Portanto, primeiro para as empresas e organizações, e essas empresas e organizações depois hão de ter, no fundo, o seu contributo para a competitividade nacional. Muito obrigada a todos os presentes por esta conversa tão esclarecedora e, quanto a si, espero que tenha gostado tanto como nós. Tenha uma boa tarde.